Os trabalhadores e os empresários brasileiros bem sabem da vantagem de ter uma justiça do trabalho aqui. Se você não tiver um ambiente de paz, num país de profunda desigualdade, nós não teremos condições de crescer como nação. A Justiça do Trabalho contribuiu para a elevação do patamar de dignidade e de civilidade nas relações do trabalho. Se o Brasil continua a ser uma sociedade que tem como meta diminuir desigualdades, proteger a dignidade da pessoa humana e valorizar socialmente o trabalho, a Justiça do Trabalho é vital. Há uma Justiça do Trabalho como órgão do Poder Judiciário, como instância judicante necessária. As relações trabalhistas funcionam mais ou menos como uma via de mão dupla. Se por um lado, empregados e empregadores têm direitos que garantem acesso a verbas rescisórias, aviso prévio e 13º salário, por exemplo, do outro, existem deveres que devem ser cumpridos. E é aí que entra a Justiça do Trabalho. Instalada oficialmente no Brasil em 1941, a Justiça do Trabalho surgiu em uma época marcada pelas reivindicações por direitos sociais e pela industrialização do mercado brasileiro. O Brasil estava num processo de modernização. Os sindicatos se organizaram, os sindicatos de ferroviários, de trabalhadores da indústria têxtil, de trabalhadores portuários, estavam todos procurando reconhecimento da sua, digamos, dos seus direitos, da sua proteção social. Então foi necessário criar, também por pressão desses movimentos, um arcabouço institucional do qual o centro é a Justiça do Trabalho. Presidente, qual é o papel fundamental da Justiça do Trabalho? A Justiça do Trabalho tem dois papéis fundamentais. O primeiro é unificar a compreensão em torno das leis que regem as relações de trabalho. O segundo é pacificar essas relações. A Justiça do Trabalho pacifica de dois modos. Primeiro, julgando as demandas. E em um segundo plano, é evitar conflitos. Para mim, é o que há de melhor na Justiça do Trabalho. O Poder Judiciário tem na Justiça do Trabalho um segmento, um ramo da mais alta, mais intrínseca e inata dignidade. A Justiça do Trabalho vitaliza a Constituição, tonifica a Constituição. Nessa parte em que a Constituição faz do trabalho um princípio fundamental, um bem de personalidade. A Justiça do Trabalho está presente em todo o país há quase 80 anos, 77 para ser mais exata. Durante todo esse tempo, já julgou mais de 90 milhões de ações. E entre todas as esferas do Poder Judiciário, é conhecida pela agilidade e eficiência no julgamento de processos. O Tribunal Superior do Trabalho é a instância máxima do Poder Judiciário do Trabalho. É ele que uniformiza a jurisprudência trabalhista brasileira. Em segunda instância, estão os 24 tribunais regionais do trabalho. E em primeira instância, quem julga as ações são as varas com juízes do trabalho. Como que o senhor avalia o desempenho da Justiça do Trabalho até hoje? A Justiça do Trabalho é a mais célere de todos os ramos do Poder Judiciário. A Justiça do Trabalho vem se especializando cada dia mais e nós estamos melhorando muito a nossa comunicação com a sociedade. O marco divisor para o estado atual da Justiça do Trabalho foi a Emenda Constitucional 45, de 2004, que veio, de certo modo, dar à Justiça do Trabalho uma dimensão institucional que ela tem hoje e que tornou a Justiça do Trabalho uma justiça moderna, eficiente e essencial para a sociedade brasileira. Em 2018, as varas do trabalho julgaram quase 700 mil processos a mais do que receberam.
No TST, foram julgados mais de 319 mil processos no ano passado. A finalidade da Justiça do Trabalho não é arrecadar, mas no ano de 2018 foram arrecadados mais de 2,5 bilhões de reais para a Previdência Social. Mais do que isso, foram recolhidos quase 1 bilhão de reais em custas e multas administrativas decorrentes dos processos ajuizados na Justiça do Trabalho. O que é feito com esses valores que são arrecadados pela Justiça do Trabalho para os cofres públicos? Esses valores são destinados aos cofres da União, que os aplicará de acordo com as suas prioridades. No que diz respeito às ações por danos morais, e aquelas, inclusive, por danos morais coletivos, tem havido uma destinação, por determinação da Justiça do Trabalho, de aplicação em atividades relevantes àquela comunidade que foi afetada. A Justiça do Trabalho também está empenhada em reduzir o número de processos trabalhistas por meio da conciliação. É o ramo do poder judiciário que mais concilia. Durante muitas décadas, só a Justiça do Trabalho procurava esse meio adequado de solução de disputas através de mediação e conciliação. Então, hoje é a que mais concilia. Já desde 2016, nós temos o que nós chamamos de pedido de mediação pré-processual de conflitos coletivos. Os sindicatos, as empresas, eles trazem esses conflitos para que seja encontrada uma solução adequada para aquele conflito, sem greve e sem dissídio coletivo. Além do Brasil, outros países também possuem tribunais especializados do trabalho, como Paraguai, Chile, México, Inglaterra, França, Nova Zelândia, Austrália e Alemanha. O modelo da Justiça do Trabalho desses países é bem parecido com a estrutura brasileira. São ideias para acelerar a justiça, que o acesso à justiça seja mais rápido, já que esses problemas são mais importantes, de certa forma, do que outros relacionados a questões judiciárias. Precisam ter respostas rápidas. Estamos lidando com direitos sociais, então esse acesso ao direito deve ter algumas garantias específicas, e essas garantias podem ser fornecidas pelo Tribunal do Trabalho. Quais são os desafios e os objetivos da Justiça do Trabalho nos próximos anos? Nós temos que estar preparados academicamente, doutrinariamente, juridicamente, para enfrentarmos também essas novas relações de trabalho que virão do avante. A Justiça do Trabalho ela é imperativa, necessária, indispensável para a garantia dos direitos sociais. Ela é um farol, é um luzeiro, é um anteparo no que toca a essa absoluta necessidade de tutela, de promoção da parte economicamente fraca da relação empregatícia. Nós não vamos deixar de pensar sobre o futuro da Justiça do Trabalho, porque nós estamos pensando no futuro das soluções.